Eu vou demonstrar aqui porque o cálculo do modelo para 0,53 graus de convergência está errado. O modelo calcula pelas tangências, exteriores dos corpos, Sol, Terra e Lua. Eu estou demonstrando aqui o eclipse solar, em que a Lua tapa o Sol. Então, acontece esta convergência. E esta convergência, ela ocorre não nos 180 graus do Sol, e sim por uma calota. Eu vou demonstrar melhor a seguir o porquê disso. Porque nos 180 graus do Sol, a tangência é impossível, é zero, do Sol e dos outros corpos esféricos, Porque um corpo esférico, a tangência nos 180 graus é zero. Vou mostrar aqui o porquê disso. Por quê? Porque nos 180 graus o raio está aqui, então aqui está 180 graus e acontece que a convergência se dá em outro ângulo, E que não os 180 graus. A convergência se dá em outro ângulo. Então, o que acontece aqui? Aqui no caso, é uma circunferência inscrita num triângulo, num triângulo. Então, o que ocorre? Aqui eu estou demonstrando a convergência que deveria ocorrer na realidade. Então, o Sol sendo esférico, o modelo heliocêntrico calcula pelo raio, pelos 180 graus aqui e aqui para o cálculo de 0,53 graus. Então, ele está cometendo um erro, porque a convergência e a divergência de um corpo esférico se dá pelo centro. Então, assim, se o modelo estivesse correto, o que aconteceria? Não poderia haver eclipse lunar. Eclipse lunar, isso. Não poderia haver eclipse lunar pelo cone de sombra. Por quê? Porque para o modelo heliocêntrico, em que está uma distância muito grande, 149 milhões e 600 mil quilômetros, então o que ocorre? Ele acontece num paralelismo de 8 casas decimais. Então, para este caso, a Lua não poderia acontecer o eclipse em 1h40, como de fato ocorre. Teria que ocorrer, o eclipse lunar com a Terra fazendo sombra, no eclipse lunar. Deveria ocorrer em muitos dias para um paralelismo que a Terra faria um paralelismo aqui, neste ponto aqui. Então, isto não ocorre de fato. Então, voltando aqui para o desenho. Logo, também, o equinócio, aqui colocando a Terra aqui como explicação, O equinócio não
não poderia acontecer, né? No equinócio de primavera e de outono, não poderia acontecer porque a sombra da Terra não poderia, os dias e noites, desculpa, os dias e noites teriam que ser diferentes. Teriam que ser diferentes. Por quê? Porque esta convergência aqui não se dá no círculo máximo. Se dá aqui e aqui, bem diferente dos 180 graus, bem diferente, né, do diâmetro da Terra. Então, dias e noites não poderiam ser iguais. Eu teria aqui dias maiores e noites menores no equinócio. E sabemos que o equinócio acontece, né? Então, está aí um problema sério do modelo. E também aqui eu desenvolvi essa fórmula da convergência e divergência solar para um corpo esférico, né, como é o Sol, ou para qualquer outro corpo esférico luminoso, em que a convergência e a divergência seria dada pela fórmula raio sobre π-raio, que eu encontraria uma divergência e convergência, né, de 0,3183 graus. Então, o modelo, ao afirmar que a convergência é de 0,53 e afirmar que é por causa da distância e não por causa do formato esférico do Sol, ele está cometendo um erro gravíssimo, né? Exatamente porque a convergência e divergência se dá fora dos 180 graus. Acho que está bem explicado, né?